Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosana Souza, caso você não me conhece, instrutora de trânsito da capital de São Paulo. Eu desenvolvi um método conhecido como M4P, a teoria da prática veicular. E é com esse método que eu treino os meus alunos, no carro dos meus alunos, do início ao fim. Esse é o treinamento presencial, em torno de 12 aulas, que abrange o método M4P. Tem também a forma remota, que é através do curso, em torno de 38 a 40 aulas, para explicar para os meus alunos quais são os 4 pilares mais importantes do carro e assim eles conseguirem se desenvolver no carro deles sozinhos. O Dirige Comigo de hoje, ele quer abordar um tema específico, delicado, porém, é mais voltado o vídeo para as pessoas que não entendem o medo de dirigir de alguém. Às vezes a esposa tem medo de dirigir, às vezes sua mãe, sua irmã, e você pensa que ela tem uma dificuldade absurda, tremenda e não consegue ajudá-la, não é assim? Você ajuda, você incentiva, você entrega o carro, fala vai, fala se bater não tem problema, né? A gente está junto, continua, não desiste. Eu acho isso lindo, de verdade. Mas eu quero te dar algumas dicas para você ver por um outro ângulo tudo que você está vendo e conseguir refletir se esse é ou esse está sendo o caminho correto. Então vem comigo, vamos bater um papo sobre isso e quem sabe a gente chega num resultado melhor do que o que você está tendo. Dirige comigo. Então, que nem essas aqui, ó, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, vai chegar. Por vezes, vem algumas perguntas de maridos, namorados, né, pedindo que eu avalie as suas esposas, porque acha que elas não conseguem, por algum motivo que não seja algo simples, elas não conseguem sair dessa inércia, dessa dificuldade, né? Não consegue treinar, não consegue ir pro carro fazer nada. E aí você que tá aí ajudando, né? Eu não vou usar o termo marido porque pode ser um pai, pode ser um irmão que faz as coisas, pode ser uma mãe que dirige muito e a filha tem medo de dirigir e ela não consegue passar para a filha. Então assim, eu vou falar pessoa, que aí eu não preciso ficar identificando se é homem ou mulher. Em alguns momentos eu posso até falar, mas eu quero que você se coloque na posição de quem está assistindo esse vídeo como alguém que está tentando ajudar uma pessoa com medo de dirigir e não está tendo resultados, já tentou de tudo. Você apoia, você dá o carro, ou você vai junto, você fala não tem problema, se bater a gente arruma. Se ainda assim a pessoa não consegue, eu quero deixar aqui nesse vídeo algumas orientações com base nas experiências que eu já tive com alunas que aconteceu as mesmas coisas, né, delas chorarem no carro comigo, né, e dizer, Rô, ele me ajuda, ele faz de tudo, mas eu não consigo, eu tenho medo, eu não sei porque eu ajo desse jeito, eu não sei isso e aquilo. Então, esse vídeo específico não é para falar com você do seu medo de dirigir, porque abordaremos muito esses assuntos pela frente. Mas eu quero falar em especial com essas pessoas, porque é frustrante também para essas pessoas que estão tentando te ajudar e não veem resultado nelas. Porque quando a gente ama alguém, a sua frustração é a nossa, não é assim? Você tenta ajudar a pessoa e não tem resultado, então além da frustração dela, a sua duplica, porque você pensa, poxa vida, o que está faltando, né? O que eu preciso fazer para que
essa pessoa que eu amo tanto tem o resultado que ela está buscando. Então, o primeiro ponto que eu quero que você leve em consideração e precisa levar, né, como a pessoa que está tentando ajudar é: todo o seu incentivo é importante, mas não vai ser suficiente se você não der as ferramentas certas para essa pessoa conseguir se desenvolver. Quais são essas ferramentas? Vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você traga à luz da compreensão que o processo de CNH, os trâmites feitos no momento que ele foi tirar a CNH, é totalmente diferente do que você faz aqui fora. Eu quero que você entenda que o processo da CNH, ele é diferente para as pessoas. Cada um aprende de uma forma. E, infelizmente, a maioria das autoescolas ensinam de uma única maneira, ensinando a prática no ato da prática. E por isso o método é conhecido como M4P, a teoria da prática, para trazer ao aluno que está ali no processo mais uma forma de aprendizado. Que eu particularmente, não é porque o método é desenvolvido por mim, mas eu particularmente acredito que essa seja a única forma plausível e correta de se ensinar. É falar toda a parte principal do carro, do desenvolvimento dele, referente aos pedais, referente a tudo, antes de levar o aluno para o carro. Se você parar um pouquinho para refletir sobre o que eu estou falando, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei há 5 anos atrás. Não é viável você ensinar uma pessoa diretamente, na prática, sem passar antes para ela todas as informações sobre o que ela está indo fazer na prática. Carro envolve emocional, envolve muitas coisas que dificultam o aluno no ato da prática. Esse aluno precisa ser preparado antes mesmo de ir para o carro. Então eu quero que você observe que o processo de CNH em muitas autoescolas não ocorre dessa forma. Ocorre levando o aluno para o carro e explicando tudo para ele no carro, esquecendo, né, como se fosse anulando ou negligenciando que o aluno tem uma coordenação motora que precisa ser treinada, sim, mas se ele não souber na teoria aquilo que ele está fazendo ou deve fazer na prática, ele não vai conseguir associar uma coisa com a outra. E aí os erros são frequentes, né? São recorrentes, é o tempo todo errando. E todos os erros, né, quando você não vê acertos, vai desanimando, vai fazendo você querer desistir. Então entenda, o primeiro ponto é esse, é você saber que essa pessoa tem essa dificuldade totalmente plausível e coerente, porque ela não aprendeu em 98% das autoescolas dessa forma. Ela não aprende a prática antes de ir para o carro, ela aprende no carro. Isso é um problema. É por isso que eu entro sempre nesse contexto de que o processo é desorganizado, de que o processo ele está mal estruturado. O processo atualmente, que ensina o aluno no carro, diretamente a prática no carro, ele atende um público. Talvez a pessoa que você ama e está tentando ajudar, ela é o outro público, o público que aprende estudando, o público que precisa entender antes de fazer, o público que não consegue conciliar a coordenação motora e o emocional, né, no mesmo tempo. Precisa colocar uma coisa na caixinha, outra coisa na caixinha e depois juntar as caixinhas e conseguir ter algum resultado. E é normal, né? É normal essa pessoa ser assim e geralmente eu posso dizer que é o mais comum de se encontrar é uma pessoa que precisa entender antes de ir fazer. As pessoas que geralmente aprendem fazendo, né, são pessoas, na maioria das vezes, imperativas, pessoas que conseguem
olhar e já colocar em prática, repetir aquilo. Isso é bacana, mas não, como eu disse anteriormente, não é a maioria das pessoas. E aí, esse lado, né, que precisa estudar e que precisa entender, acaba ficando de lado. Porque como não é explicado o processo dessa forma, essa pessoa ela fica a ver navios. Tirou a CNH a muito custo, né? Teve muitas dificuldades porque, como eu disse, não é estruturado, não é organizado, não é detalhado. E aí agora, que é a parte pior, né, que é a parte do trânsito, a parte que vai ter de usar o emocional, vai ter de controlar ali, ter um equilíbrio melhor ali na coordenação motora, se a pessoa não treina isso, não treinou isso na autoescola. Então, o primeiro ponto, tira, por favor, o peso que você acaba sem querer colocando nessa pessoa que está tentando se desenvolver e não está entendendo porque não consegue. Isso acaba afetando a estrutura psicológica dela, porque ela tende a acreditar que ela é incapaz de fazer algo que muita gente faz e não consegue entender nem saber por que ela não consegue desenvolver, o que ela tem de diferente, né? Que na verdade ela não é nada de diferente. É o processo que só explica de uma forma, é o processo que só é levado de uma forma, né? E esquece que existem inúmeras pessoas e inúmeros públicos que precisam ser atendidos. E aí? Então, esse ponto é o ponto crucial. Eu entendo que a sua ajuda sempre vai ser a sua confiança, sempre vai ser algo que essa aluna vai precisar muito. Mas essa compreensão, ela é um fator primordial. Porque você precisa buscar uma saída para ajudar essa pessoa. E talvez se não chegou a ela esse conhecimento, esse entendimento sobre isso, entendendo a raiz do medo e da dificuldade dela, já é um ponto importante. Porque você vai perceber que não é algo dela, é algo no geral. É que você não tem acesso a outras pessoas, você tem acesso a ela. Você tem de entender que essa pessoa ela não tem acesso a informações cruciais. E aí fica mesmo complicado, fica difícil. Tendo em vista esse primeiro ponto, eu quero que você faça uma segunda análise. É correto eu dizer a ela: isso, vai, tenta, se bater, bateu, tá tudo certo, a gente arruma e paga? Algo que parece uma atitude nobre, ela acaba às vezes prejudicando. Porque não é assim que funciona. Você não pode virar para a pessoa e dizer: se bater, bateu. Ela não quer bater. E quando você fala isso, por mais que ela sabe que se bater não tem problema, não é algo que ela quer. E usar o termo bater, ralar, vai gerar preocupação para ela. Então não usa esse termo. Usa o termo: faz o seu melhor. Se esforce com aquilo que eu já conheço de você em todos os outros âmbitos. Você faz tudo muito bem, tudo com muita excelência. Nisso você está tendo dificuldade porque é coordenação motora, porque falta informação, porque você não aprendeu isso, a autoescola não ensina mesmo da forma que nós deveríamos aprender. Então calma, a gente vai achar uma saída. Outro ponto que eu preciso que você saiba: não basta você ser paciente. Às vezes você está tentando ajudar uma pessoa, ficando no carro com ela, contendo-se o tempo todo perante o seu medo, porque é complicado quando não temos desenvolvimento nem estrutura para estar do lado de uma pessoa, ensinar uma pessoa a dirigir ou ensinar ela a se desenvolver ali. Então você tem o tempo todo que ficar contendo o seu medo, a sua insegurança dela mesma bater o carro. Então, antes de você ficar preocupado com isso, preocupada com isso, pensa pelo outro lado.
não é tendo essa paciência que você vai ajudar essa pessoa, mas sim buscando informações, encontrando profissionais capacitados para ajudá-lo. Não sabemos tudo, não conseguimos tudo, e a gente precisa ter essa consciência de que existem pessoas preparadas para isso. E ajudar alguém nem sempre é só apoiar. Às vezes é encontrar alguém que auxilie essa pessoa da melhor forma possível, fazer para ela aquilo que ela não teve na autoescola. Isso já é um meio caminho andado. E para finalizar o vídeo, eu quero trazer duas histórias de acontecimentos, né, nessa minha trajetória de instrutora, pessoas que encaixam nos exemplos que eu dei para vocês aqui. Já aconteceu de marido presentear a esposa com aula presencial, me ligar e falar: eu queria dar essas aulas de presente para minha esposa e você poderia ajudá-la, contar a história e fazer uma surpresa. Foi incrível, eu adoro essas coisas, eu faço de tudo para ser o máximo. E não só o marido, tá? Já tive amiga de aluna me ligar e falar: Rô, tudo bem? Te sigo há tanto tempo. Olha, eu tenho uma amiga abençoada de Deus, que ela tá com dificuldade para dirigir. O marido apoia, ela se esforça, mas ela tá com um bebê pequeno, precisa, né, pegar o carro e fazer as coisas. E eu quero abençoar a vida dela. Quero pagar as 12 aulas do seu método para ela, porque ela precisa e eu quero ser bênção na vida dela. Eu achei assim incrível. Sempre isso acontece, né? Eu tô dando esses dois exemplos, mas já aconteceram outras vezes. E é isso, sabe? Não é porque sou eu, porque você pode de repente querer pagar aulas presenciais e você não ser de São Paulo, então eu não posso te ajudar. Não com as aulas presenciais. Posso ajudar somente através do curso e do suporte para essa pessoa que tem dificuldade. Mas se você é daqui de São Paulo e quiser ter, né, acesso e tentar, é super válido. É super válido você mostrar que o seu amor está no cuidado. O seu amor, às vezes, a sua proibição ou o seu desânimo não é pela pessoa não estar conseguindo, mas sim porque você não está conseguindo ajudá-la, porque você sabe que ela, se encontrar a pessoa certa, um treinador certo, alguém que realmente acredite no sonho dela como você acredita, ela vai se desenvolver, ela vai conseguir. Mas o problema é encontrar essa pessoa, não é assim? Então, mostra que você perde o seu tempo, ou vou usar perde o tempo, mas não é uma perda de tempo, né? A gente perde o tempo ali buscando, procurando, né, perguntando, indo atrás de alguém para ajudar essa pessoa. Então, mais do que incentivá-la, mais do que dizer pega o carro e vai que você consegue, é você estar na luta com ela, mostrando que confia na capacidade que ela tem e fazê-la entender que essa dificuldade ela tem uma razão. E essa razão ela é unicamente de método, de didática, de falta de entendimento dela sobre o assunto. E isso não tem a ver 100% com ela, pelo contrário. Quando um aluno não aprende uma matéria, é muito mais problema do professor do que do aluno. Então entenda, faça com que ela entenda por esse prisma. Vocês vão conseguir juntos encaixar na melhor forma possível para que esse sonho se realize e ela na direção do carro consiga ajudar a família, ajudar os amigos, se ajudar realizando o sonho que tanto quis. E com certeza isso vai ficar marcado na história de vocês, como um casal, como pessoas que se amam e que realmente merecem estar juntos porque se agregaram na vida um do outro. Eu agradeço, por você ter assistido o vídeo até o final.
Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com quem precisa. E saiba que o que precisar, eu estarei aqui, né, para auxiliá-los da melhor maneira possível. Espero poder tê-los ajudado. E o que precisarem de mim, estarei aqui no Dirige Comigo todos os domingos. Até o domingo que vem. Um beijo.